Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos no dia chamado hoje. Querido, prepare o teu coração, prepare a tua Bíblia, que no momento da palavra nós vamos falar do Espírito Santo através da palavra para você. Então abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. 10 de Lucas 38. Que diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher com nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Querido, essa passagem é uma passagem muito forte para a nossa vida, para os dias que estamos vivendo hoje. A história de Marta e Maria conta talvez a minha história, a tua história. Porque Marta e Maria, aqui no contexto bíblico, está representando duas igrejas. Marta e Maria está representando duas igrejas. E a gente vê uma igreja cuidadosa, uma igreja que ouve, e do outro lado a gente vê uma igreja preocupada com política, preocupada com afazeres em alguma coisa. Está sempre preocupado, não com a palavra. Então a Bíblia diz que Jesus ia de caminho para Betânia, quando ele adentra na casa dos seus amigos, chamado Lázaro, Marta e Maria. E a gente vê que essa história ela começa dizendo que, ao adentrar nesta casa, Jesus e Marta com muitos afazeres, Marta muito preocupada. E do outro lado a gente vê Maria sentada ouvindo a palavra de Deus. Querido, essas duas igrejas representam muito bem o século 21, os dias que estamos vivendo hoje. Hoje vivemos uma igreja fadigada, uma igreja preocupada, uma igreja que está nem aí para ouvir a palavra do Senhor. E quando eu olho para Marta, eu me recordo que outrora as pessoas paravam para ouvir. Mas quando eu olho para Marta, eu vejo a minha e a sua e a preocupação de muitos, principalmente nós, pregoeiros da palavra de Deus. A gente vê que a igreja de Marta está preocupada com muitos afazeres. Pastor, quais afazeres que Marta estava fazendo? Humanamente, Marta estava cuidando de sua casa. Humanamente eu falando, Marta estava agradando-lhe o bom mestre Jesus em sua casa, com muitos afazeres, limpando a casa. Quem sabe que Marta lhe servia até um café para Jesus. Só que Jesus, quando adentra naquele lugar, Jesus quer atenção. Jesus quer que o povo ouve a sua palavra. E eu trago para os dias de hoje: qual é a igreja que você pertence? Qual é a verdadeira igreja que você está hoje?
labaracalabando. Labadachurianda, labadachuribirica, labadas. Lacanda, lachurica, labadai, xiribirica, labandachu. Qual a igreja que você pertence hoje? Ah, pastor, eu pertenço à denominação tal. Eu não estou falando de bandeira, de rótulo de igreja. Eu estou falando da igreja espiritual que você pertence hoje. A igreja de Marta ou a igreja de Maria? E o texto vai desenrolando que, enquanto Marta estava preocupada com muitos afazeres, a gente sabe que uma dona de casa, desde o momento em que ela acorda, ela fica até a hora de dormir cuidando da casa. Limpa aqui, arruma ali, dá banho nas crianças, faz comida, recebe o esposo. Ela está sempre antenada nos afazeres da casa. Mas às vezes, querido, nós temos há momento na minha e na tua vida que nós temos que parar para ouvir. Porque o próprio Senhor diz que o meu povo perece porque não ouve a palavra de Deus. No livro do Apocalipse está dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E a gente andamos muito preocupados como Marta. Olha, Natal está chegando, Ano Novo está chegando, Dia das Mães está chegando, as festas estão chegando. Nós ficamos preocupados com o que está por vir. E esquecemos do agora, que o momento é hoje, que o momento é já, em que devemos aceitar a nossa salvação. Porém, a Bíblia diz que Marta muito preocupada, afadigada, a ponto de Jesus chamar-lhe a sua atenção. E a história vai desenrolando que quando Jesus começa a pregoar naquela casa, a pregar na casa de Marta e Maria, Jesus nota que alguém está aos seus pés ouvindo a palavra. E quando ele olha Maria ouvindo a palavra, Marta entra no assunto com Jesus e diz: olha, Senhor, não te importa, Senhor, que eu faça o meu serviço sozinho? Não seria bom que Maria viesse me ajudar? E Jesus olha para Marta e diz: Marta, 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 é necessário que uma só faça os seus afazeres, porque Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte, no qual, Marta, essa não vai ser tirada. Sabe qual que não vai ser tirada? A parte que Maria escreveu, a parte que Maria ouviu, melhor dizendo, é a parte da palavra. A palavra de Deus diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Muitos andando errante, porque não conhecem o poder das Escrituras, nem o que contém nela. Porque o próprio Senhor disse: examinai-vos as Escrituras, porque ela testifica de mim. Está aqui, ó. E a Bíblia diz que Maria escolheu a boa parte, no qual não será tirada. Querido, quando eu escolho a boa parte, quer servir a Deus, quer ouvir a Deus, quer fazer parte da comunhão do corpo de Cristo, essa boa parte não será tirada. E a gente vê que Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quando Jesus fala Marta, Marta, Jesus está chamando a atenção de Marta. Jesus está dizendo: Marta, sossega. Marta, para um pouco. Marta, eu sei que tem serviço para ser feito, mas o momento agora, Marta, é de ouvir, não é de reclamar, não é de trabalhar. Porque no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, diz que há momento para tudo. Há momento de cantar, há momento de sorrir, há momento de chorar, há momento de plantar, de arrancar, enfim. No livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador, diz que há momento para todas as coisas debaixo do sol.
E Marta para lá e para cá. Marta preocupada. E eu trago essa igreja da Marta para os dias de hoje. Igreja preocupada com rosa, igreja preocupada com sal, igreja preocupada com terra de Israel, igreja preocupada com luzes pretas, preocupada com iluminação de igreja, preocupada com terapia de não sei o que, terapia de muitas coisas preocupadas. As igrejas do século 21 estão muito preocupadas em ser rico, em ter casa na beira da praia. Ei, olha para cá, a Bíblia diz que somos peregrino e forasteiro. Peregrino e forasteiro nesta terra. Estamos aqui de passagem, meu irmão. Estamos aqui de passagem. Eu sou peregrino nessa terra, eu sou forasteiro. Marta em momento nenhum entendeu o que Jesus estava ensinando. Marta em momento nenhum se preocupou em ouvir a palavra. E às vezes nós estamos num altar, estamos pregoando a palavra, a gente vê as pessoas dispersas, as pessoas entrando na igreja como se fosse um desfile de moda. A gente olha para as irmãs, olha para os irmãos, não parece mais que é uma igreja. Aquela igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquela igreja que os apóstolos pregavam, aquela igreja do passado que chamava igreja primitiva, que se prezava pelos valores de uma família, que se prezava pelos valores da palavra. A igreja do século 21 já está na UTI, já está indo já para o CTI, a igreja do século 21. Cada eu e você parar de ser menino na fé e ouvir a palavra de Deus. Porque o Senhor disse que aquele que ouve a palavra de Deus, eu assemelho-ei como um homem prudente que faz a sua casa sobre uma rocha, que vem a tempestade, que vem o vento, que vem as águas, mas a casa permanece forte, permanece firme. O Jesus disse que aquele que ouvir as minhas palavras, do seu interior fluirão rio do Lacarabadash, rio de águas vivas. Jesus disse para Pedro ir pescar. Pedro olhou para Jesus: pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou e lançarei a rede. O salmista disse assim: Senhor, a tua palavra escondida dentro do meu coração para mim não pecar contra ti. Nós estamos errando porque não queremos dar ouvido à palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A igreja de Marta preocupada, a igreja de Marta preocupada com muitos afazeres. É grupo A, grupo B, é coreografia disso, é coreografia daquilo, ó. E na hora da palavra, o povo vai lá para fora. Na hora da palavra, vão se beijar no pátio. Esquece que o primordial do culto é a primícia, que é a palavra de Deus. A igreja de Marta está desta forma hoje, no século 21. Muito preocupada, meu irmão, com arca, muito pouco preocupada com candelabro, muito preocupada com o que vai fazer para arrecadar dinheiro na cantina. Olha, presta atenção aqui. Eu sou do tempo que às 3 horas da tarde nós estávamos no culto. Eu sou do tempo que no domingo à tarde, nós estávamos evangelizando com uma Kombi azul velha. E ali, ganhando alma para o reino, que à noite estava lá nos cultos, aceitando Jesus, confessando Jesus e ouvindo a palavra. Eu sou desse tempo que dava aquele folhetinho. As pessoas, embora não lia na hora, mas colocava no bolso para refletir depois. A igreja de Marta não está preocupada com o evangelismo. A igreja de Marta não está preocupada com alma, está preocupada com dízimo. A igreja de Marta não está preocupada
em render graça, louvores a Deus, não. Faz dos seus próprios louvores o seu bel prazer de vida. A igreja de Marta já não canta aqueles louvores antigos, já quer os louvores modernos, onde mexe a estrutura do corpo e esquece que o corpo é formado de corpo, alma e espírito, tem que andar sempre em comunhão. A igreja de Maria, no qual eu e você pertencem, é uma igreja que busca, é uma igreja que sobe monte, que desce monte, que vai para o vale, que vai para as esquinas, para as praças, a pregoar a palavra. Essa é a nossa igreja, a igreja no qual Maria pertenceu, a igreja que ouvia a palavra de Deus, a igreja que ouvia e ouve a palavra de Deus. Querido, quando eu ouço, eu falei ouço, de ouvir, quando eu ouço a palavra de Deus, não tem como dar errado não, porque aqui de A a Z está a receita para a tua vida. De A a Z você vai achar que é a receita para a sua vida e para a tua salvação, mas está tudo aqui dentro da palavra, sem tirar um pingo, sem colocar um pingo, sem colocar um pingo, sem colocar um tio, está aqui dentro da palavra. E diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não será tirado. Qual foi a parte que Maria escolheu? De ficar aos pés do bom mestre. Maria ficou aos pés de Jesus. A nossa geração sofre, a nossa geração está gemendo, os nossos jovens de hoje estão gemendo, estão sofrendo. Primeiro, porque não obedece pai e mãe. E um dos mandamentos é obedecer pai e mãe para que se acrescente os dias na terra. Depois, obedecer liderança. Tá nem aí. Porque Marta aqui, ela fez simplesmente obedecer no que estava sendo ouvido, no que estava sendo pregado, e Marta ouvindo. A gente está errando, e estão encaminhando nossos filhos no erro, porque a gente não quer ouvir. Esses dias, foi ontem, sexta-feira, um dos meus filhos, que foi batizado agora há pouco tempo, estava falando a respeito do batismo dele. Eu achei bacana ele ensinando a minha neta, a Antonella, a minha neta, dando benção avô, benção avô, benção avó. Bonito, né? Será que o teu filho faz isso? Será que os teus netos fazem isso? Até o ano passado, a minha velhinha, minha mamãe, era viva. Onde que ela estava, eu sempre tinha bênção para dar para ela. Porque todo momento que eu dava bênção para ela, sabe qual era a resposta dela? Deus, o que faz Deus? Te abençoe. Deus te abençoe. Ou seja, estou sendo abençoado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu avô. Estou sendo abençoado. Agora a geração de hoje, que é a geração de Marta, do jeito que acorda, passa só água no cabelo e vai para a rua. Não dá benção a pai, não dá benção a mãe, não olha para a liderança, não está nem aí. É a geração que Marta deixou. Mas a geração de Maria, que é a geração que ouve a palavra, que é a geração que toca os louvores, que exalta a Deus, não o homem, vai ser uma geração vitoriosa. Vai ser uma geração que, quando Jesus abrir os braços e disser: vinde bendito do meu Pai, essa geração que busca a Deus, que ora a Deus e que obedece a Deus, é uma geração que vai fazer a diferença nesse século 21. Queridos, estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo dias tão terríveis que essas duas igrejas, a igreja de Marta e Maria, andam juntas. Se você não tiver discernimento, você acha que a igreja de Maria está certa. Você acha que a igreja de Marta está errada.
Se você não tiver discernimento, você vai olhar para a igreja de Marta. Não, Marta está certa, não dá ouvido. Aí quando você olha para a igreja de Maria, você vê Maria obedecendo. E uma das coisas dessa geração é não obedecer. É não praticar as obras que o Senhor manda fazer. Quando eu obedeço a palavra de Deus, não tem como dar errado. No livro de Joel diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Erra por falta de conhecimento. Quantos estão errados de não querer aprender a palavra de Deus? Antes de você querer aprender o ABCD, aprenda primeiro a obedecer. Quando você faz isso, a Bíblia diz que você acumula brasa para a sua cabeça. Tempos difíceis, tempos terríveis, tempo de apostasia, pessoas se apostatando da fé e dando ouvido a espíritos enganadores, espírito do diabo dentro das igrejas, espírito de Jezabel dentro da igreja, espírito esse que leva as pessoas a pecar, que leva as pessoas a errar. Mas a igreja de Maria é uma igreja firme, porque ouve a palavra de Deus. A igreja de Maria é uma igreja que quando Jesus tocar a trombeta, a igreja vai ouvir. Querido, não ficamos dispersos, não ficamos desapercebidos, porque estamos nas últimas horas do relógio do Senhor. Estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Eu e você temos que ficar apercebidos, seguir aquilo que é para ser seguido através da palavra de Deus, não se desviar para a direita nem para a esquerda, olhar somente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. As coisas estão tão complicadas nos dias de hoje, que a gente vê blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente vê pastores brincando com a palavra, a gente vê pregadores, levitas, que um dia foi um grande levita da casa de Deus, brincando com algo sério, no qual Deus mandou fazer, e eles ficam brincando. Mas um dia, para essa igreja que é de Marta, a conta vai chegar, e quando chegar a conta, vão sofrer, vão gemer. Não deixe que essa conta chegue. Não deixe que a sua conta chegue. Porque essas pessoas não têm compromisso com Deus. Não tem com Ele, não tem com Deus. São pessoas descompromissadas com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira palavra. É por isso que Deus me chamou como atalaia, para me pregar a verdade, ser um pregoeiro para quem quer ouvir. Porque a própria palavra diz: quem tem ouvido, ouça. Não falou escuta, falou para ouvir. Porque quando eu escuto, entra de um lado e sai do outro. Agora quando eu ouço, sai da minha boca e vai para o meu coração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Eterno. Deus é Deus misericordioso. Ainda está dando tempo para a igreja de Marta buscar a palavra. Ainda está dando tempo para a igreja de Marta ouvir. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra deste livro e guardam. Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurado o que ouve a palavra deste livro. Bem-aventurado, feliz você que ouve esta palavra e guarda. Guarda aqui na tábua de carne do teu coração. Dias terríveis está para chegar, está por vir. Dias terríveis, no qual muitos não vão aguentar a sã doutrina, que é a palavra. Vai dar comichão nos ouvidos.
ouve uma coisa e fala outra e prega outra. Mas a palavra está aqui, ó. A palavra está aqui. A palavra. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? É a palavra. No livro de João, no Evangelho de João, diz assim: porque o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é uma palavra. E essa palavra tem que ficar em mim, tem que ficar em você. Marta ou Maria? O que você quer? Marta ou Maria? Deuteronômio capítulo 8 diz que eis que diante de ti pus a bênção e a maldição. A bênção para que vivas. Então você tem escolha, você tem opção, você tem o livre-arbítrio de querer a igreja de Marta, uma igreja preocupada e com muitos a fazerem, ou a igreja de Maria, que senta para ouvir a palavra. O livre-arbítrio é seu. A palavra de Jesus e a boca do pregador está pregando. Eis que diante de ti eu pus a porta aberta. A porta da graça ainda está aberta. E todos os dias Ele bate na porta. Só bate numa porta quem está para o lado de fora. Ninguém bate porta para o lado de dentro. Jesus está para o lado de fora batendo. E pergunta: tem lugar na tua casa? Tem lugar na tua vida? Tem lugar no teu coração? Aí a pergunta. Querido, olha para cá que eu estou encerrando. Marta e Maria. Qual é a tua igreja? A igreja que está preocupada com muitos afazeres, ou a igreja que se preocupa verdadeiramente com esta palavra? Esse que está diante de nós, as duas escolhas. Escolha uma e vive eternamente feliz, ou escolha outra e vai perecer. A escolha é tua. Essa foi a palavra que o Senhor nos colocou. Marta e Maria. Duas igrejas. Eu quero orar por você nesse momento. Quero falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu entro na tua santa e poderosa presença, Pai, no dia chamado hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. O dia das portas abertas. O dia que a porta da graça está aberta, meu Deus. Pai, que nós viemos reconhecer verdadeiramente, como Maria reconheceu, que o melhor que nós temos é a tua palavra, Senhor. Porque sem essa palavra nós vamos perecer. Pai, muito obrigado a este homem, a esta mulher que ouviu essa mensagem. Que a partir de hoje começa um novo ciclo dessa vida. Página virada, Pai. Essa pessoa estava inquieta. Essa pessoa estava sem esperança. Essa pessoa estava preocupada. Mas hoje chegou a tua palavra nesse coração. E que essa palavra, Pai, ela vá. E ela produz resultado no qual está sendo mandado. Toma minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, a vida da minha esposa nas tuas mãos, Pai. Faça dela uma atalaia verdadeira para pregoar tua palavra. Pai, muito obrigado pelo dia chamado hoje. Porque hoje, Pai, mais do que ontem, Senhor, nós entregamos a nossa casa, a nossa vida nas tuas mãos, com a certeza, Senhor, de uma grande vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, faça assim, que eu quero abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todo aquele e toda aquela que aguarda a vinda de Jesus. Que nessa noite, todos, nessa tarde, nesse dia, todos juntos, diga amém, amém e graças a Deus. Querido,
Tem um canal no YouTube aí, escrito Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. É o nosso canal. Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vai lá, se inscreva lá. Todos os dias temos 2 vídeos para impactar, para mexer, para mover com a sua vida. Você vai ficar impactado com as mensagens que já tem. Tem mais de 70 mensagens, todo dia tem 2 mensagens lá para você. Tá bom, querido? Se inscreva aí nesse canal, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.